Vocês conseguem ver os slides aí? Sim. Estão passando? Sim, professor. Oi? Sim. Tá. Tá passando, né? Tá. Tá, então olha só. A aula passada, a gente viu sobre indicadores de saúde, tá? Aí nessa aula agora, a gente vai ver uma coisa chamada vigilância epidemiológica, tá? E vai ver também... Tem também sistema de informação em saúde. Esses dois assuntos têm a ver um pouco com o trabalho, tá? Eles dão alguma fundamentação para o trabalho de vocês. A gente vai fazer, que vai valer 3 pontos, tá? Então, vamos lá. O que seria vigilância? Sem ser epidemiológica, vamos dizer assim, só vigilância. O que é vigiar? Né? Vigiar, por exemplo, vamos dizer que seja tu observar, tu ficar tomando conta, tu ficar olhando, por exemplo, quando tu diz assim, meu filho está aqui, eu vou vigiar ele. Tu tá observando ele, tu tá coletando informações do que ele está fazendo, né? Por que tu está fazendo isso? Porque dependendo do que ele for fazer, tu vai intervir, né? Então, por exemplo, tu tem lá uma câmera de vigilância. Tu queres, de certa forma, que alguém fique olhando para ti o que está acontecendo, para que tu possa tomar alguma atitude, vamos dizer assim, identifique a pessoa que está querendo entrar na tua casa, que tu, de certa forma, iniba, a pessoa vê a câmera e não quer fazer nada, né? Então, vigiar seria isso, né? Ficar vigiando. Tu obter informações, né, de uma situação, para quê? Para te tomar uma ação, para te evitar uma situação, para te, de certa forma, principalmente para evitar, né? Quando a gente vigia, a gente quer evitar que o negócio aconteça. Por quê? Porque se eu ver que tem alguém, né, eu olho na câmera e vejo que tem alguém suspeito mexendo na porta, na maçaneta, eu posso ir lá acender a luz, soltar o cachorro, alguma coisa assim, e aí eu tô fazendo o quê? Eu estou fazendo uma ação, eu estou fazendo uma ação que ela é mais efetiva, vamos dizer assim, né? Ela já pega o problema no início, né? Se tu tem uma situação do cara, uma pessoa entrou na tua casa, remexeu tudo, levou algumas coisas, e depois tu descobre, é pior de reverter, né? É pior os prejuízos, o trabalho que tu vai ter é muito maior. Agora, se tu consegue identificar alguma pessoa que quer entrar na tua casa e está disposta ali, tu consegue fazer alguma coisa, é mais eficiente. Tu evita que a pessoa entre, né? Tu consegue ali já evitar uma série de problemas ali se ela conseguisse entrar. Então, essa palavra vigilância aqui, ela tem que ser entendida em que sentido aqui? Ela tem que ser entendida, essa palavra vigilância, no contexto de quê? Das doenças. Quando eu falo doença, doenças e agravos, né? Então, o que é a vigilância epidemiológica? É tu ficar vigiando, de certo modo, a ocorrência das doenças. Ah, por que eu preciso vigiar a ocorrência das doenças? Porque, dependendo da situação, tu consegue intervir mais rápido. Tu consegue evitar que o problema se espalhe. Tu consegue circunscrever o problema. Tu consegue evitar casos. Tu consegue evitar mortes. Né? Basta o quê? Tu tá atento e vigiando, né? O que nesse caso? A ocorrência das doenças, tá? Então, aqui a gente pode dividir, né, a vigilância de pessoas, que existe também, né? No manual de vigilância ele fala que a gente tem a vigilância de pessoas e a vigilância de danos, que seria de doenças e agravos, tá? Então, a gente faz essa observação para vigiar pessoas e danos. O objetivo disso
é uma intervenção. É uma intervenção para controlar, para prevenir, é uma ação para tentar atacar o problema logo no início, né? Atacar o problema rapidamente, vamos dizer assim, tá? E aí, o que seria a vigilância de pessoas? Tá? A vigilância de pessoas, ela consiste na observação sistemática de determinados indivíduos a fim de facilitar o pronto diagnóstico de que podem ser acometidos, né? Então, o que é sistemático? Sistemático é como se fosse uma coisa que ocorre regularmente. A vigilância, ela não para, né? Ela vai ocorrer ano a ano e vai embora o tempo todo, certo? Então, por exemplo, a gente vigia o lactente e a gestante? Sim, né? O lactente, ele tem que fazer as consultas dele para avaliar, fazer uma avaliação geral, mesmo sem ter nada. Você provavelmente pegou seu bebezinho lá e levou ele para fazer o teste do pezinho, para fazer o teste do olhinho, e ele estava bem, estava saudável. Você levou ele para fazer consulta, ele estava comendo, urinando, evacuando, tudo certinho, mas você levou ele no pediatra, né? Você levou ele lá, o pediatra fez uma avaliação nele e observou, né? A mesma coisa, a gestante. A gestante está bem, mas ela vai fazer a consulta pré-natal. Ela precisa dos exames de algumas doenças, ela precisa fazer ultrassom lá para ver como está o feto, e, enfim, não tem que vigiar. O que a gente faz? A gente vigia a gestante, né? Os profissionais, eles ficam vigiando a gestante. Por quê? Porque se eu descobrir alguma coisa, né, eu consigo intervir mais rapidamente. Se eu descobrir, por exemplo, que, que, que a gestante talvez esteja exposta a uma doença, né, ou tenha o risco, eu posso avisá-la. Olha, essa fase aqui tem um grupo de doenças sexualmente transmissíveis que podem ser, se você pegar a doença, você pode passar para o seu bebê. E o seu bebê vai nascer assim, assado. Com problemas assim, assim, assado. Tipo a sífilis, o HIV, não são doenças que são transmitidas sexualmente. Se a gestante pegar a doença, ela passa para o bebê. A Zika, não tem a Zika vírus, né? A gripe por Zika, ela também tem efeito lá. Então, por que eu vigio essa gestante? Porque eu quero avisá-la, olha, tem aqui uma série de coisas que tem que fazer, que isso aqui evita esses problemas, né? E aí eu vou ficar te observando. Vou ficar te perguntando o que tu fez, o que aconteceu, pedindo exame para ti e tudo mais, tá? Outro exemplo aqui, olha, o exame periódico, diabetes, hipertensão arterial sistêmica e infartados, né? Essas pessoas, elas precisam fazer acompanhamento? Precisam, não precisam? O acompanhamento é uma espécie de vigilância, só que é vigilância de pessoas. Esse termo aqui, ele não é muito utilizado, esse termo aqui, ó, vigilância de pessoas, né? A vigilância de pessoas, ela não é muito assim, é um tema que na prática ele existe, né? Mas aí não o termo vigilância de pessoas não é usado. Quando a gente fala vigilância epidemiológica, a gente está muitas vezes a gente está se referindo aqui, ó, a problemas de saúde, doenças e agravos, tá? Mas conceitualmente existe a vigilância de pessoas, tá? E aí eu estava falando para vocês, essas pessoas aqui, elas têm uma doença crônica, não transmissível, que elas precisam o quê? Ficar sendo acompanhadas, para ver se a pressão está controlada, se a glicose, e por aí vai. Né? Por quê? Porque se tiver alterado, a gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente é muito ruim para o ser humano viver com pressão alta. Né? A gente consegue viver com a pressão alta? Consegue. E não sentir nada. A maioria
né, das hipertensões, a grande maioria não tem sintomas. Então, tu não sente, né? Tu não sente nenhum sintoma, mas a tua pressão está alta. Mas, em compensação, teu coração está fazendo muita força para bombear sangue, né? E aí, depois, o teu coração pode hipertrofiar e aí tu começar a ter insuficiência cardíaca. Aí tu infarta, tu morre e aí por aí vai. Tá? Então, é importante vigiar, por exemplo, diabético, hipertenso, infartado. Olha, os contatos domiciliares de mal de Hansen, que é a hanseníase, e a tuberculose também, né? Aqui a gente tem uma importância maior, né? Por que aqui é maior a importância? Aqui é obrigatório vigiar. Por quê? Aqui, por exemplo, é opcional, né? Opcional assim, qualquer pessoa vai dizer assim para um diabético hipertenso para ele fazer consulta regular. Mas se ele não fizer, o problema dele só vai fazer mal para ele. Porque essas doenças não são transmissíveis. Entendeu? Ele vai fazer mal só para ele. Claro que vai ter impacto na vida da família, talvez, mas enfim, ele vai fazer mal só para ele. Essas doenças não. Vocês devem imaginar a hanseníase e a tuberculose são doenças transmissíveis. Então, por exemplo, quando eu digo assim para o cara, olha, tu tá com hanseníase, tu tá com tuberculose, fica aí, vive tua vida do jeito que tu quer. Eu estou botando em risco ele e outras pessoas que ele vai entrar em contato, que elas são transmissíveis. Então é diferente, já tem uma questão coletiva totalmente diferente. Aí já vira um problema, isso aí pode ser um problema de saúde pública. Porque esse cara vai ficar transmitindo. E aí tu vai ter um número maior de pessoas com hanseníase, com tuberculose e assim por diante. Então essas pessoas aqui, principalmente, e na maioria das vezes, né, obrigatoriamente, elas são acompanhadas e são mesmo vigiadas até... São doenças que têm cura, tá? Então elas são vigiadas até acabar a doença, tá? Até extinguir a doença e a pessoa não está mais transmitindo, tá? Outro exemplo também que vocês devem imaginar aí, o técnico de radiologia, ele tem que fazer o acompanhamento, né? Porque ele trabalha exposto à radiação. Na verdade, não é só o técnico, né? Aqui é um exemplo, mas tem enfermeiro que trabalha em áreas de diagnóstico, né? Tem enfermeiro que trabalha na área de cateterismo, que é raio-x, né? Tem médico que trabalha exposto à radiação, tem técnico de enfermagem, tem outros profissionais, né? Que trabalham ali próximo à radiação e aí elas precisam ser vigiadas. Então, eles têm que fazer exame de raio-x do tórax uma vez por ano, parece. Tem um dosímetro que vê a dosagem de radiação que ele está exposto. Eles fazem exame de sangue para avaliar a leucemia, se eu não me engano, a cada 6 meses. Eles têm 40 dias de férias no ano e por aí vai, né? Por que toda essa vigilância? Para fazer intervenções precoces, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que o raio-x ele tem efeito cancerígeno, né? Então, eu preciso vigiar o profissional que trabalha no raio-x para quê? Para eu tentar descobrir se ele vai ter alguma neoplasia no início, o mais breve possível, o mais rápido possível. Tá ok? Tenho que tentar descobrir o mais rápido possível para que ele, como é que se diz? Para que se possa intervir e evitar a morte, evitar uma sequela e tudo mais. Aqui tem um conceito de vigilância, que aí é o que a gente fala. Lembra o que eu falei para vocês? Geralmente, o termo vigilância epidemiológica, ele se refere à vigilância da doença. Então, a abordagem já é muito assim, entendeu? É em cima da vigilância das doenças. Então, o que seria essa vigilância epidemiológica? Seria um sistema de coleta, análise e disseminação de informações relevantes para a prevenção e controle de um problema de saúde pública, né? Então, o tempo todo a gente faria essa coleta,
análise, disseminação dessas informações, né? O objetivo, prevenção e controle da doença, tá? Aí a gente vai ver isso aqui, mais ou menos, as etapas, tá? De como isso aqui é feito. Outra coisa, outro conceito aqui da Associação Americana de Saúde Pública, né? O estudo continuado de todos os aspectos da ocorrência e da propagação de uma doença, aspectos esses de interesse para seu controle. Então, ó, esse continuado aqui, ó, é o que a gente fala de sistemático, né? A gente fala avaliação sistemática, ou seja, continuada, o tempo todo, né? De todos os aspectos da ocorrência e propagação de uma doença. Então, né, por exemplo, vocês têm visto aí falar do Covid, né? Então, se avalia a quantidade de casos do Covid, se vigia, sim, tu faz a vigilância, né? O sistema é feito o tempo todo. E o Covid ele vai ser vigiado por anos. Eu acho que daqui a 1000 anos tu vai estar vigiando o Covid, vai estar observando o número de casos, fazendo notificação negativa, né? Que é quando não ocorre casos, tu notifica também, para ter o máximo de certeza. E aí tu vai ser vigiado o tempo todo, né? E também, por exemplo, a ocorrência, por exemplo, de outros fatores, né? Outro aspecto, vamos dizer assim, a aglomeração, né? Será que vai ter uma forma da gente, depois de um tempo, tentar evitar alguns momentos de aglomeração para não facilitar a disseminação da doença, né? Será que esse negócio de usar máscara ele vai perpetuar aí por um tempo maior, com o objetivo de prevenção, de cuidado? Então, esses aspectos relacionados à doença também são estudados, né? E aí eles são observados, né? Para a gente tentar buscar ali o que é mais efetivo. Olha, os casos de dengue, a gente teve aí no Brasil problemas com dengue, mortalidade alta, uma prevalência alta, internação por dengue, né? Não se compara ao Covid, né? Não tem nem comparação, mas foi um problema. Eu não sei se vocês lembram a campanha de dengue, ela aparecia no jornal, na TV, na rádio, ela aparecia em programas. Teve programa reality show, tipo BBB, tipo Fazenda, que fizeram merchandise para controle da dengue. Falaram sobre a questão da água parada, falaram sobre o cuidado lá que tu tem que ter lá na tua casa para não propagar a doença, né? Então, rádio, TV, jornal, revista, tudo isso foram aspectos que foram... Por quê? Porque hoje em dia, o que aconteceu? Aumentou o número de lixo, a quantidade de lixo, na verdade, né? Aumentou a quantidade de lixo, de descartáveis também. O que acontece? Quando tu pegas ali um copo descartável, amassa ele e joga no lixo, esse copo ele se transforma num reservatório, porque chove, ele enche de água, aquele copo amassado com um pouquinho de água dentro, ele serve para reprodução do mosquito que vai transmitir a dengue. Então tu observa que essa mudança ela foi muito impactante. Então tu observou aí aumento do número de casos e observou também aumento da mortalidade por dengue, né? Então, assim, essas observações tu faz para quê? Quando eu falo isso, pessoal, eu falo em termos populacionais, tá? Então, por exemplo, olha, intervenção, controle, tudo isso, né? O objetivo é o quê? O objetivo é fazer esse controle em termos populacionais, né? Numa área grande, né? Num município, num bairro, são em grandes áreas. Essas campanhas, essas atividades são em grandes áreas, tá?
Então, a vigilância ela tem esse objetivo, ela tem que fazer isso. Ficar observando para fazer alguma ação, tá? Aqui tem na Lei 8080, ele define também vigilância, tá? Na legislação mesmo, que é a Lei 8080 do SUS, que criou lá os princípios do SUS, né? Então, é um conjunto de ações, né? Então, vigilância é ação, é intervenção, tá? Que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar, né? Fazer alguma coisa, recomendar e adotar medidas de prevenção, controle das doenças ou agravos, tá? Então, sempre a vigilância ela vai ter ação. Tu observa e age, tu observa e age, tu observa e age. Quem é que sabe disso aqui? São as secretarias de saúde, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, as pessoas me perguntam assim, o hospital, não sei o quê, estão fechando tudo, e aí? A questão é que quem sabe disso, pessoal, é só quem está lá na vigilância, na SESMA, né? Na Secretaria de Saúde de Belém, de Ananindeua, sei lá, de qualquer município, e a Secretaria de Saúde do Estado. A gente não tem como saber essas informações. O que tu pode fazer é assim, por exemplo, eu estava lá na Policlínica, no segundo andar. Policlínica, né, ali na Almirante Barroso, e aí o que a gente tinha ali? O segundo andar era de especialidades médicas. Então, tu tinha ali uma especialidade, né, tipo gastro, traumato, uro, neuro, né, não tinha nada a ver com doença infecto-contagiosa. E aí, parou. Era estágio dos alunos lá da UEPA, parou. Por quê? Porque o segundo andar ficou todo para atender Covid. Né? Aí tu chega lá no hospital, não tem leito, não sei o quê. Tu consegue fazer isso. Tu sai da tua casa, vai lá no hospital e pergunta e tu consegue ver. Mas o total de casos, realmente, quantos leitos estão ocupados, se falta oxigênio, tu não tem esse controle. Tu como cidadão, é difícil tu saber isso. Se tu não ficar, tu só vai obter essa informação nas secretarias. Então, quem sabe, quem orienta essas ações, quem recomenda, são as secretarias de saúde, a vigilância em saúde, com a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária. Então, eles pegam toda a bagagem que eles têm, da onde? Da história, de outros momentos. Eles trabalham com isso, né? Então, a gente não observa muito porque, por exemplo, as ações da dengue, a gente dava para ver acontecer, né? Mas não chega a ter esse impacto que teve o Covid. Então, quem sabe são os órgãos sanitários, que a gente pode dizer assim, né? Essas pessoas, elas sabem o que está acontecendo, elas têm, eu vou mostrar para vocês como é que eu sei que tem uma epidemia tecnicamente, né? Então, tem aqui, eu vou mostrar para vocês o diagrama de controle. Então, eu quero saber se um problema ele está ultrapassando os limites esperados, está muito acima. E aí, a gente precisa fazer alguma ação. Aí, tem lá um sistema que faz um cálculo do diagrama de controle, e aí, a partir desse diagrama de controle, que eu tomo decisão. Entendeu? Então, é a partir desses pontos que eu vou dizendo, olha, fecha, abre, muda o bandeiramento, faz assim, faz assado, que é a forma de controlar as doenças transmissíveis, de enfrentar. Olha, está aqui, ó, recomendar, isso aqui é o papel da vigilância. Entendeu? Recomendar, adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Não é só o Covid, entendeu? Não é só para o Covid. Pode ser para qualquer doença. Mas o papel da vigilância é esse. Entendeu? É sentar, analisar a situação e tomar as ações, né? No caso do Covid é mais sério, porque
tu tem muitos casos que põem o pé dentro da UTI. É alta complexidade, precisa de profissional, precisa de material, e aí vira uma confusão. A nós, como população, a gente tem que ouvir as secretarias. De preferência, seguir. Quanto mais a gente seguir as recomendações da Secretaria de Saúde, mais a gente vai se proteger e mais a gente vai proteger a nossa família, nossos pares, a população. Né? Mais a gente vai fazer isso. Tá? Quanto maior a recomendação, quanto maior, vamos dizer assim, quanto mais a população entender as recomendações sanitárias, maior o efeito de prevenção. Né? O efeito da prevenção ele é maior. Tá ok? E aí, então assim, o que acontece? A gente tem um esquema aqui tentando mostrar essa vigilância, né? Então, aqui embaixo tem uma coisa chamada de monitorização, que é o quê? Tu ficar monitorando os agravos e problemas de saúde. Então, o tempo todo, por exemplo, a dengue, ela vai ser vigiada. O tempo todo o H1N1 vai ser vigiado, Covid, Zika. Vocês lembram que eu mostrei para vocês? Zika, chikungunya, né? Tem uma coisa também que entrou lá, eu não comentei, mas se vocês olharem na aula, pode ver lá que tem a violência contra a mulher. A violência contra a mulher virou um agravo de notificação compulsório, obrigatório, tá? Só olhar lá a lista que eu coloquei, tá na aula até, tá? Tá lá no PDF, vocês vão ver. Que é a lista que está em anexo mais atual, que é do ano passado. Então assim, tá lá o Covid, né? Tá lá a síndrome respiratória associada ao SARS-CoV, que é o Covid, a doença Covid. Então, enfim, então essa monitorização ela vai sendo feita, esses agravos dos problemas de saúde da população, ela vai sendo feita o tempo todo. E aí, a cada momento, a gente vai fazendo uma análise e interpretação. Então, tu analisa, então tu consegue saber, olha, os casos de febre amarela estão dentro do esperado. Aí eu vou mostrar para vocês o que seria uma endemia. Não, os casos de febre amarela estão acima do esperado. Seria uma epidemia, né? Ou seria um surto epidêmico, ou seria uma pandemia. Então, esses 4 conceitos eu vou até cobrar de vocês na prova, tá? Só adiantando para quem quiser estudar por conta própria, eu vou cobrar de vocês os conceitos. O conceito mesmo está nos livros de epidemiologia. O que é surto epidêmico, o que é epidemia, o que é endemia e o que é pandemia. Como é que eu defino esses termos? São definições que tem desde o início do século passado. Tá? E aí, existe a definição e quem sabe se a gente está numa epidemia ou numa endemia ou numa pandemia são os sistemas de vigilância epidemiológica do Brasil, do mundo, dos estados, por aí vai. Tá? Então, assim, a gente faz essa análise, interpretação e aí a gente faz a disseminação. Então, não adianta eu saber e ficar calado. Né? Então, por exemplo, eu tenho que falar quantos casos ocorreram da doença, eu tenho que mostrar que o número de casos aumentou, eu tenho que ficar falando isso, tenho que disseminar essa informação. A população tem que saber. Muito provavelmente vocês aí, vocês talvez nem lembrem disso, mas aí nos dias passados, vocês foram lá no quintal de vocês, nos anos passados, e foram ver se tinha água parada. Vocês foram ver se tinha um vaso com água parada, se as garrafas estavam viradas para cima, alguma coisa assim que pudesse acumular água. E aí o que tu fez? Tu foi lá e tirou. Virou, jogou fora e por aí vai. Né? Por que tu fez isso? Porque estava saindo alertas. Olha, dengue, muitos casos, está tendo internação, morreram tantos, não sei o quê, e por aí vai. Tem regiões que é mais favorável a dengue, a biologia do mosquito, né? A biologia do vírus, o clima, ele acaba tendo influência. E aí tu tens ali um problema maior. Então, a intensificação, né, ela é mais forte.
se fala mais, se coloca em vários meios de comunicação, rádio, revista escrita, TV, dentro de programas de entretenimento, tu fala de dengue, né? E aí o que acontece? A população ouve aquilo, vai lá na sua casa e tenta resolver, tenta aplicar as medidas. Então, essa disseminação aqui, ela é importante. A população tem que saber, né? A população tem que saber. Tem um problema que é de transmissão hídrica e está contaminando as pessoas. Aqui em Belém, no centro de Belém, tem que avisar, né? Tem que investigar e avisar a população, olha, cuidado, né? Cuidado que tem alguma coisa aí. E aí a população tenta fazer. Como é que aí eu faço o controle, né? E aí depois que eu faço o controle, o que é que eu faço? Eu volto ao quê? Continuo analisando. Eu continuo observando se os casos aumentaram ou diminuíram. Vocês estão vendo, isso aqui está muito claro agora. Antigamente não era assim, né? Porque não tinha Covid. Mas vocês estão vendo aí no Covid, o tempo todo tem lá o número de casos, né? A média móvel, que representa ali a quantidade da doença, né? E aí, o tempo todo tu tá vendo, olha, tá amarelo, tá vermelho, tá cinza, tá azul, sei lá, né? Tu fica vendo essa classificação do estado, né? Quem está controlando, quem não está. Por quê? Porque é para saber se está tendo efeito. Então, eu aplico as medidas de controle e aí eu continuo analisando para saber se está tendo efeito, se está reduzindo o número de casos, se está aumentando. E aí tu vai avisando. E isso aí eu tenho que avisar a população. Eu tenho que falar para a população, eu tenho que dizer, olha, está vermelho, tá mais arriscado, está mais calmo. Por quê? Porque isso vai orientar a atitude. A população ela vai tomar atitudes baseado nesse conhecimento, nessa informação que ela recebe. Então, tu vai ver lá tua mãe, teu pai, lá indo lá no quintal, mexendo lá para ver se tem água parada, né? É a atitude que ele está tendo, que ele sabe que ele não quer fazer um criadouro para o mosquito da dengue. Entendeu? Então, a disseminação do Covid, tu vê o pessoal com a máscara na rua, usando, tu vê as pessoas do supermercado, ninguém está sem máscara, na rua tu vê um ou outro, né? Tu vê as pessoas evitando locais com aglomeração, tentando fazer assim aquilo que é, eu preciso do dinheiro na minha mão de qualquer forma, aí tem que ir no banco, aí vai se aglomerar, mas enfim, tem uma série de outras coisas que não as pessoas estão evitando, esperando a doença controlar, né? E aí as coisas melhorarem, tá? Então esse sistema, que esse gráfico ele tenta, essa imagem, ela tenta mostrar um pouco disso, como é que é feita essa vigilância epidemiológica. Não só para o Covid está aí mais evidente, é mais fácil de ver, né? Mas isso ocorre para todas as doenças, pessoal. Entendeu? Para todas as doenças. Né? Claro que vão ter umas que tu não vai ter toda essa mídia, tu não vai ter todas essas informações, porque são doenças menos graves. São doenças que às vezes tu não interna, não precisa de UTI, não precisa de respirador. São doenças que têm muitos casos mais leves, né? E por aí vai, tá? Então vamos lá. Quais seriam os objetivos da vigilância? Né? Os objetivos são gerar informação para a ação. Então eu preciso disso aqui o tempo todo. Então vocês viram lá no banco de dados, quem viu a aula passada, que eu consigo observar, por exemplo, a mortalidade infantil por ano. O tempo todo. Né? Vocês viram lá quanto é a mortalidade infantil? Deu lá 13 por 1.000 nascidos vivos. Né? Lá no sul é 13, aqui no norte é 17, 18 aqui no Pará, né? Lembra? Quem viu?
né? E esses dados, eles são avaliados todos os anos, porque eu quero saber, né? Eu quero saber se, por exemplo, a gente chegar a 40 óbitos infantil por cada 1.000 nascido vivo, tem alguma coisa errada. Né? Tem 10 anos, tem 20 anos que fica ali 15, 18, 13, 14, 15, 18. Aí, de repente, vai para 40, tu tem ali um negócio sério. Então, o tempo todo tu faz isso, tu gera informação para ação. O objetivo, informar a magnitude e a distribuição, né? Então, a magnitude e a distribuição dos agravos à saúde na população. Geralmente, os termos são mortalidade e morbidade, né? Esses termos de mortalidade e morbidade. Recomendar ou iniciar ações, olha lá, recomendar ou iniciar ações oportunamente, tá? A fim de circunscrever o problema, se possível, na fase inicial de expansão, reduzir a mortalidade ou até mesmo eliminar o agravo na localidade. Tem doenças que acabaram, né? A poliomielite. Não tem nenhum caso. Há muitos anos, há mais de 20 anos, não tem nenhum caso de poliomielite, né? Então, até mesmo quando eu falar para vocês, vou mostrar para vocês a epidemia, né, a questão do diagrama de controle. Por exemplo, se ocorrer um caso de poliomielite hoje, a gente entra em epidemia de poliomielite. Por quê? Porque todos os anos anteriores foi zero. Então, basta um caso hoje para a gente dizer que a poliomielite está epidêmica, né? Então, aí tem que enfrentar. Se ocorresse um caso hoje de poliomielite, fosse diagnosticado, tudo certinho e comprovado, ia ter ali uma grande ação no Brasil, na área que ocorreu o caso, para tentar evitar que isso se propague e que a doença passe para outras pessoas, tá? E outras crianças e tudo mais. Enfim, então, por exemplo, avaliar o impacto de campanhas de saúde pública também, né? Então, eu comecei a fazer campanha para prevenção da dengue, né? Então, eu tenho que cuidar do meu lixo, eu tenho que evitar água parada, eu tenho que entender os sintomas, né? É bom saber aonde são locais endêmicos que tem maior número de casos, né? Eu posso usar o repelente, eu posso saber se o mosquito pica de manhã ou de noite, né? O mosquito da dengue, ele pica de manhã. Pica de manhã, quando eu falo pica de manhã, ele se alimenta de manhã, né? Que é a hora que ele te transmite a dengue. Então, tu pode ter um pouco mais de cuidado durante a manhã e no final do dia já é mais tranquilo. Ele não tem um hábito noturno de, né, enfim, de se alimentar, então ele não transmite mais à noite. Né? Então, eu vou observar se isso teve impacto. Eu fiz uma campanha maciça de prevenção da dengue. Aí, o que aconteceu com os casos? Diminuíram? O que aconteceu com as internações? O que aconteceu com os óbitos? Aí a gente vai observando, tá? E avaliando esse impacto. Então, assim, a vigilância ela tem algumas atividades aqui. Ó. Ela tem algumas atividades, tá? E aí tem uma lista que eu vou tentar mostrar mais ou menos como seriam essas atividades. Por exemplo, a primeira coisa é a coleta, análise e interpretação de dados de rotina. Então, tu tá lá no serviço de saúde, é emitido lá boletins e é cadastrado essas informações no sistema que vai para a vigilância. Né? A gente tem um problema aí, tem de que de não cadastro tem, de subnotificação tem, mas se tem ali uma boa, né, se tem ali uma boa aproximação da realidade. Então, quantos casos de apendicite tem em Belém do Pará todos os dias? Né? Quantas cirurgias são feitas no HC, no pronto-socorro de apendicite? Essas informações elas são passadas para o sistema.
né? E aí o sistema faz o quê? Essa coleta, ele precisa dessa atividade, é coleta, análise e interpretação de dados de rotina, tá? Outra coisa, a investigação epidemiológica, como é que é feita? Né? Então, por exemplo, eu tenho um caso suspeito de meningite, meningocócica. É uma doença que mata, é uma doença grave. E aí, mas como é que eu garanto que foi meningite? Depois que eu disser, foi meningite, é uma doença transmissível? É. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que investigar esse caso, onde ele passou, onde ele pegou a doença, né? Onde é que ele estava, né? Por quê? Porque eu posso tentar chegar lá e atacar a fonte de transmissão, né? Então a pessoa passou numa comunidade e aí ela se contaminou lá, vamos dizer assim. Ela se contaminou. Aí eu vou lá na comunidade, procuro a fonte de contaminação, vigio as pessoas. E aí, se eu tiver, eu posso identificar casos mais rápido no início da doença, né? Porque eu vou informar a população e aí a população vai saber o que tem que fazer logo imediatamente, vai ter um telefone disponível, vai ter alguém disponível para fazer as orientações iniciais, né? E aí eu tento o quê? Então é importante também fazer a vigilância. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Outra coisa, recomendações ou aplicação de medidas de controle. Então, é papel de que quando tu ouve assim, olha, novembro azul, outubro rosa, né? Essas campanhas aí, elas têm um papel de quê? De recomendar, de fazer, né, as ações de medida de controle. Tu ouve lá, olha, tem a dengue, por exemplo, é uma doença que ocorre, que tem ali um problema. Então, tu ouve lá as recomendações do cuidado com a dengue, né? E por aí vai. E também, qual é o papel da vigilância? Divulgar a informação. Então, não adianta, essas informações, elas não podem ficar lá dentro da vigilância. Tem muita informação que fica lá, né? Que eles não vão divulgar porque não tem aquela importância de saúde pública, mas as que tem que ser divulgado. A população está ciente, olha, aumentaram o número de casos, diminuiu o número de casos, está assim, está assado, aumenta os cuidados, reduz os cuidados, entendeu? Tu vais ali, a partir dessas informações, orientando a população toda, do município, do estado, por aí vai, tá? Aqui tem um exemplo do diagrama de controle, que é para a gente ver esse item aqui, olha. Análise, seria esse item aqui, olha. Análise e interpretação de dados de rotina. Coleta, análise e interpretação de dados de rotina. Tá? Então, aqui a gente precisa ver o seguinte: isso aqui é um diagrama de controle, tá? Essa linha azul aqui é a incidência da doença, tá? Então vamos imaginar esse ano aqui, vamos imaginar que seja o ano de 2020. Deixa eu só colocar aqui 2020. Escrevendo com o mouse, né? Então vamos lá. Esse ano aqui é de 2020. E essa linha azul, não sei se dá para vocês verem aqui, é a incidência da doença em 2020, tá? Então, bem aqui, ó, janeiro de 2020, fevereiro de 2020, março, abril até dezembro. Então, em 2020, eu tive essa incidência da doença, tá? O que é essa linha superior e inferior? Limite superior, limite inferior, o diagrama. É como se fosse uma margem de erro dessa incidência. Então, olha o que eles fizeram. Eles pegaram a incidência em janeiro dos últimos 10 anos. Então, por exemplo, 2020, pegaram lá de 2010.
2010, janeiro, quanto foi a incidência? Vamos dizer que foi 25%, foi 15%. Aí eles calcularam o desvio padrão. No desvio padrão, tu tem um valor para mais e para menos, né? E aí, no desvio padrão, eles acharam o erro padrão, que eles multiplicam lá pelo valor de Z da escala da distribuição normal, né? Tem um cálculo e tudo. Aí eu sei que eles definem, em janeiro dos últimos 10 anos, o limite superior e o limite inferior. Então, esse limite superior e inferior ele foi formado a partir de um balanço dos últimos 10 anos em janeiro. E aí, repetiu isso para fevereiro, repetiu isso para março, para abril, para maio, para junho, tudo mais. Todos os anos até dezembro. Então, eu sei, por exemplo, que o que acontece? Quando a doença ela anda dentro desse canal aqui, ela anda entre o limite superior e inferior, ela é dita como endêmica. Então, aqui eu tenho uma doença endêmica. Por que ela é endêmica? Porque ela está dentro do valor esperado. Endêmica, por quê? O número de casos, que é essa linha azul, está dentro do esperado nos últimos 10 anos. Então, para eu saber o que é uma epidemia ou uma endemia, eu tenho que ter o diagrama de controle. Não dá para eu chegar assim, olha, está tendo muita virose. Aí eu fui lá no local, a mulher falou assim, está tendo muita virose. Aí o pessoal fala assim, claro que é informal, né? Mas o pessoal fala assim, está tendo uma epidemia de viroses. Tá. É correto ao pé da letra? Não. São comentários que a gente faz, né, e tal, normais. Mas ao pé da letra não dá para saber. Eu só sei se eu tenho uma epidemia, essa doença é epidêmica ou endêmica, se eu tiver um diagrama de controle. E quem tem são as secretarias de vigilância e saúde, tá? Então é feito esse cálculo aqui, né, um cálculo bem simples, tu delimita o superior e o inferior, e aqui dentro, entre o superior e o inferior, tu tem o quê? Tu tem o canal endêmico. Toda vez que a doença estiver aqui dentro, eu digo que ela é endêmica, está dentro do valor esperado, baseado nos últimos 10 anos. Só que olha só, tem um novo gráfico aqui. Então, mais uma vez, vamos imaginar o seguinte: essa linha vermelha aí, essa linha vermelha é a incidência de uma doença em 2020. Ano passado, tá? O que é essa linha verde aqui em cima? Que deu 20 aqui, ó. O que é essa linha verde? E o que é essa linha preta aqui embaixo? A linha verde é o limite superior. A linha preta é a média, né? Que aí eu posso definir isso aqui, né? Pela a média ou pelo desvio padrão, para mais e para menos. E aí o que acontece? Eles pegaram os dados da incidência dos últimos 10 anos em janeiro. Aí eles tiraram a média, o desvio padrão, e aí tu calcula também o erro padrão, que é uma medida de variabilidade melhor. Tu calcula o erro padrão, aí tu plota aqui no gráfico o limite superior e o limite inferior. E aí tu tem esse canal aqui, ó. Eu vou marcar aqui de amarelo, que dá para perceber, ó. Tu tem esse canal aqui, ó. Tudo que eu estou pintando aqui é um canal. Aí que canal é esse aqui? É o canal endêmico, ó. Isso tudo que está amarelinho aqui, ó. Até aqui, ó, esse limite. Ó, depois cai aqui, ó. Então, tudo isso aqui eu chamo de canal endêmico. Tá, agora bora olhar para a linha vermelha. Se a linha vermelha aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, esse pedaço daqui para cá, ó, até março, o que eu tinha? Eu tinha uma endemia da doença. Ela estava dentro do valor esperado. Quando chegou, na verdade, aqui no meio de março, eu comecei a ver o quê? Uma epidemia da doença.
olha só, é acima do valor esperado. Olha, eu esperava aqui, se tu marcar esse pontinho aqui e esse aqui, tu esperava menos de 20 casos, ou menos de 20 casos por 100 mil habitantes, sei lá, depende da unidade aqui. Eu esperava menos, mas olha quanto deu. Deu 30, deu 40, sei lá. Deu mais de 40 aqui, ó. Se eu puxar a linha aqui, ó, deu mais de 40. Então são valores acima do esperado. E aí o que que o cara faz? Ele vira para te dizer, olha, a gente está vivendo o quê? Uma epidemia dessa doença aqui, ó. Aí o que que a secretaria faz? Ela começa a planejar ações. Olha, põe no jornal, avisa lá que põe na rádio, chama o pessoal para dar entrevista, e aí vai, recomenda para a população, abre a TV para fazer campanha, tira um espaço lá na programação e coloca a campanha do Ministério da Saúde, da CESPA. Hoje em dia tem as redes sociais, né? E aí tu pega e massacra lá na rede social. Mostra o número de casos, mostra a recomendação e por aí vai, tá? E aqui tu vê, olha, o número de casos aumentou, depois caiu e chegou até lá, baixou até, ficou menos que o esperado, vamos dizer assim, tá? Menos do que o esperado. E aí, então aqui, o que é que eu estou falando para vocês? Aqui eu tenho uma epidemia da doença. Tá? Aqui eu tenho uma epidemia da doença. Aqui eu tenho uma doença endêmica, uma endemia dessa doença. E aqui eu tenho uma epidemia da doença. Tá? E aí, o que é que acontece? Eu preciso agora, dentro da epidemia, tem dois tipos de epidemia. Né? Tem a epidemia explosiva, tá? Que ela é... O que é explosiva? É quando o número de casos ele aumenta muito rápido, que é chamada, ela é chamada também de fonte comum. Tem uma fonte que causa a doença. Então, o maior exemplo, a gente tem o surto de intoxicação alimentar. Por quê? Porque tem um jantar, lembra que eu mostrei para vocês? Aquele exemplo, o jantar, aí tantas pessoas tiveram intoxicação, qual foi o alimento, né? Esse caso é um caso de fonte comum, porque tu tem um alimento que está sendo servido para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, muito naturalmente, essas pessoas vão adoecer ao mesmo tempo. Então, o número de casos, olha, passando poucas horas, olha, 1, 2, 3, olha, poucas horas, o número de casos vai subir absurdamente. Aí eu chamo isso aqui, ó, de uma explosão. Ó. Então, uma epidemia explosiva ou de fonte comum, tá? A epidemia também ela pode ser progressiva ou também chamada de pessoa a pessoa, tá? De pessoa a pessoa, que aí o número de casos ele vai aumentando devagar, né? Então demora mais para aumentar o número de casos, ó. Só que são as horas passando, né? Então o número de casos ele vai aumentando mais devagarzinho, porque uma pessoa passa para outra, que passa para outras duas, que passa para outras 4, 10 e por aí vai. Então o número de casos vai aumentando mais lentamente, tá? Que aí esses exemplos são aqueles exemplos de doenças de transmissão respiratória, por exemplo, né? Doenças de transmissão sexual, né? Tu vai transmitindo e essa pessoa pegou, transmite para outro e por aí tu vai devagarzinho, tá? Então assim, quando tu olha a curva de doença, de progressão da doença, tu vê, né? A curva epidêmica, tu observa isso hoje em dia, né? Dá para ver nos jornais, os gráficos daqui para o Covid, né? O que acontece? Tem uma fase que o número de casos começa a aumentar, tá? Então aí a doença ela está no nível endêmico, tá? Que é dentro do esperado. Só que aí ela ultrapassa no limite
que é estabelecido, baseado no diagrama de controle, que são aqueles 10 anos anteriores, tá? Então, ela passa a média dos 10 anos anteriores, né? Mais ou menos ali, uma média com erro para mais e para menos. Então, ela começa a chegar num nível epidêmico. E aí, pessoal, a doença, ela cai, não tem jeito. Ela chega no máximo e depois ela vai cair. Isso é observado, pessoal, desde a antiguidade. Não tem uma doença que aumentou e acabou com a população humana. E nunca baixou, não tem. O que acontece? Tu tem uma doença que ela sempre vai chegar num pico e vai cair. Sempre, sempre vai acontecer isso. Né? As epidemias mais graves, as pandemias, né? As epidemias mais graves que já ocorreram na história, elas tiveram esse comportamento que vocês estão vendo aqui na tela. Elas chegam num valor máximo e caem. Né? O que seria, por exemplo, achatar a curva? Que vocês devem ter ouvido falar muito isso no tempo, ano passado principalmente, né? O que seria? Achatar a curva seria deixar esse pico aqui mais assim, ó, mais longo, e depois que ele cai, ó. Então, o meu pico que está aqui, ó, ele fica mais longo. Então, tem uma coisa que o pessoal ficava agoniado. Eu vi o pessoal falando assim: ah, esse pico não chega, disseram que era em março, disseram que era em abril, disseram que era em maio. O que acontece, pessoal? Quando tu faz o que acontece? Quando tu faz o isolamento, o lockdown, o isolamento, tu achata a curva, né? O que acontece? A transmissão não aumenta muito. Se tu olhar para a curva preta aqui de cima, a transmissão está muito acelerada. Se tu olhar para a curva vermelha que eu desenhei aqui, a transmissão está mais lenta, os casos não dão um salto muito grande. Por quê? Porque tu fez isolamento, tu fez lockdown. Aí o que acontece? Só que quando tu faz o isolamento e lockdown, tu achata a curva, mas só que ela demora mais. Então, tu tá vendo o que eu marquei de amarelo aqui? Isso aqui é como se fosse o tempo que tu vai passar lá em cima na curva. Tu vai passar um tempo maior. Então, tu vai ter que ter mais paciência. Entendeu? Tu vai ter que ter mais paciência, tem que esperar mais tempo. Porque quando tu achata a curva, tu diminui o número de casos, mas em compensação, tu passa mais tempo aqui, ó. Essa unidade aqui de baixo não está aparecendo, mas é tempo. Ó, tu demora mais aqui em cima para depois cair. Aí depois o número de casos começa a cair. Né? Então é interessante essa observação para a gente entender, né? O que se tenta o tempo todo. Isso aqui é um modelo, tá? Então isso aqui que eu desenhei aqui é um modelo. Essa imagem aqui é um modelo do que acontece com todas as epidemias. Né? Aí, claro que eu vou ter uma epidemia que ela tem um pico bem pequenininho, ninguém fica internado, não morre quase ninguém. Né? Eu vou ter uma epidemia que tem um pico muito grande. Né? Eu vou ter uma epidemia que é mais chata, ela demora muito, tem muitos casos, esses casos permanecem por muito tempo, depois caem. Né? Aqui dá para ver, por exemplo, o que acontece? Olha, essa epidemia aqui, ela começou em março, mais ou menos, tá? Ela começou aqui em março, aí o pico dela foi em junho, né? E depois de junho ela começa a cair. Quando chega em julho, ela controla. Ela vem ela começa a despencar, ela fica dentro do esperado. Então, olha, tá vendo isso aqui tudo? Isso aqui tudo é o pico na verdade, é o tempo que a doença estava em atividade. Né? Então, aqui eu tenho uma doença em atividade, aí tu começa a enfrentar, começa a orientar a população, vacinar, fazer o que for, não sei, né? Depende da doença. E aí tu começa a enfrentar a doença, ela começa a cair. Ó. E aí esse ataque que tu fez, ele demorou de março até junho.
Quando chegou em julho, já começou a estar dentro do esperado. E depois ela foi, olha, em um ano tu acabou com a doença, vamos dizer assim, praticamente, né? Então tem essa curva que eu estou mostrando aqui para vocês, ela é uma curva padrão, vamos dizer assim, que ela vai se adaptar a cada doença, tá? E tem doença que vai ficar mais tempo, tem doença que vai ficar menos e por aí vai, né? Ano passado, o que aconteceu? A gente teve 2 picos do Covid, né? A gente teve 2 picos, baixou lá para setembro, começou a cair em setembro, né? Não sei se vocês lembram. Depois ela voltou, ela começou a subir, já na verdade ela começou a subir lá para dezembro, janeiro, e ela foi bater recorde agora, né? Esses meses aí que passaram, abril, maio. Depois de um tempo, pessoal, tu vai poder ver isso aí, tipo assim, daqui a 5 anos, por exemplo, tu vai conseguir ver esses dados, né? Onde que o Covid, que momento que ele sobe mais, que ele desce, quanto tempo tu gasta, né? Então, por exemplo, olha, eu fiz lockdown de uma semana, de 2 semanas, né? E o que que aconteceu com os casos? Reduziu 30%. Se eu fizer um lockdown de um mês para arrebentar logo, o que que vai acontecer com o número de casos, entendeu? Qual é o impacto disso, né? Porque às vezes talvez seja melhor tu ter um lockdown forte por um tempo maior, em compensação tu reabrir mais rápido, né? Fica essa dúvida, porque ninguém sabe. É uma doença nova, pessoal, isso nunca ocorreu. Dessa forma, isso nunca ocorreu, então a gente nem sabe. Então, tu vai ali experimentando e tudo mais, e daqui a alguns anos a gente vai poder estudar isso com mais profundidade, entender como é que ocorre essa doença e qual é a melhor forma da gente enfrentá-la, tá? Então aqui tem os conceitos, tá, pessoal? Assim, formal, vamos dizer assim. Endemia é a ocorrência de determinada doença que acomete sistematicamente populações em espaço característico determinado no decorrer de um longo período, temporariamente ilimitado, que se mantém e que mantém uma incidência relativa constante, está errado aqui, tá? Permitindo variações cíclicas e sazonais. Então, aqui tem uma endemia da doença, né? Que seria o quê? A doença se mantém constante, né? Dentro de valores esperados, vamos dizer assim, tá? Ao longo do período, ela mantém constante dentro de valores esperados. O diagrama controle que me diz o que é isso esperado, tá? O que é a epidemia? É a ocorrência em uma comunidade ou região de casos de natureza semelhante, claramente excessiva em relação ao esperado, tá? Claramente excessiva, que aí tem essa imagem aqui, ó. A gente viu ali anteriormente. Tá muito acima do valor esperado, tá? O que é o surto, né? O surto epidêmico é um tipo de epidemia em que os casos se restringem a uma área pequena, bem delimitada, e uma população institucionalizada, tipo creche, quartel, escola. Então, assim, epidemia é quando o número de casos aumenta numa área maior, vamos dizer assim, Belém, né? Talvez até um bairro assim, né? Mas quando a área é menor, vamos dizer, uma creche, um quartel, uma escola, aí eu chamo de surto epidêmico. Tipo assim, olha, tem uma creche ali na rua tal, tiveram lá 10 casos de não sei o quê, de meningite, crianças com meningite. Aí eu considero isso um surto, tá? Porque os anos anteriores não tiveram nenhum, né? Então, enfim. E o que é a pandemia? Né? A pandemia ela é uma epidemia com larga distribuição geográfica atingindo mais de um país ou continente, tá? Então, se tu tiver uma epidemia da doença
né, e essa doença passar para mais de um país, né, aí eu já classifico como pandemia, tá? Já tiveram outras pandemias, né? Mas o que que acontece? Eu estava falando com um professor que é virologista, né? Que teve o Ebola. O Ebola, ele mata 90% dos infectados. O Ebola ele tem uma letalidade altíssima, né? E aí, o Ebola, o que que aconteceu? Por que o Ebola não virou uma pandemia? Ele é de transmissão respiratória, né? Porque o Ebola, o que que ele me explicou? O Ebola, tu tem os sintomas com 2 ou 3 dias. Então, por exemplo, se tu te infectar agora, amanhã, depois de amanhã, tu já está grave, já está com febre alta, com mal-estar, já está muito grave. O que que acontece? Tu não circula, porque tu está muito grave. E aí acaba que a transmissão fica limitada. Agora, o que acontece, por exemplo, com né? Então, tu tem um tempo de incubação do vírus muito pequeno. Então, é mais fácil, não dá tempo de tu viajar. Por exemplo, tu te contaminou, tu já passa mal, não dá, dificilmente tu consegue fazer uma viagem, te deslocar e transmitir para outras pessoas. O que acontece com o Covid é que tu tem um período de incubação de 7 a 14 dias. Então, tu te contamina hoje, tu só vai saber daqui a 14 dias, daqui a 2 semanas. Tu vai sentir febre, alguma coisa. Nesse período, tu está transmitindo. Tu está passando para outras pessoas a doença. Então, essa característica do vírus, ela facilitou, ela ajudou muito a virar uma pandemia, a se transformar numa maior pandemia da história, tá? Então, aqui estão os conceitos, tá? De endemia, epidemia, surto, pandemia, tá? E aí, continuando aqui, a gente viu esse exemplo aqui, olha, coleta, análise e interpretação dos dados de rotina, tá? E aí, o que que seria essa investigação epidemiológica? Aí, o que que acontece? Tu tens o caso de... deixa eu ver aqui rápido. Bora terminar essa parte aqui, pessoal, que aí fica faltando só já o sistema de informação, tá? Mas vamos lá. Tu tens aqui essa parte aqui, olha, o roteiro para a investigação de um caso, questões e conduta, tá? Então, por exemplo, foi mostrado aqui atrás, ó, que a gente faz a coleta análise e também, quando eu descubro um caso de uma doença de notificação compulsória, eu preciso fazer essa investigação. Então, tem um exemplo aqui desse roteiro. O que que eu devo investigar, vamos dizer assim, uma doença? Ocorreu um caso de uma doença que é importante, uma doença grave, que ela mata muito. E aí, quando eu descobri esse caso, o que que eu pergunto para ele? Então, está aqui a lista. Olha, trata-se realmente de um caso da doença sob suspeita? Por exemplo, é mesmo meningite? Tá? É mesmo Covid? Então, eu tenho que confirmar o diagnóstico. Tá? Outra coisa aqui, ó, quais são os principais atributos individuais dos casos? Aí eu tenho que identificar as características biológicas, ambientais e sociais. Então, esses casos, foram crianças, foram adultos, foi na zona rural, foi na ilha, né? Foi nas ilhas, foi em idoso, né? E aí eu tenho que tentar buscar essas informações. Foi na comunidade mais pobre, foi em pessoas mais ricas e por aí vai, tá? A partir de que ou de quem foi contraída a doença. Então, a vigilância ela vai correr atrás disso aqui, ó. A fonte de infecção, né? Onde a pessoa pegou a doença, né? Então, hoje em dia tu já tem algumas estatísticas, né? De onde ocorreu a infecção, a provável infecção. Então a pessoa diz, olha, eu peguei o Covid, estou com a doença. Aí tu olha lá para 7, 14 dias atrás e vê onde ela passou.
E aí tu diz, olha, eu peguei numa festa, eu peguei num banco, eu peguei num restaurante, eu peguei numa escola, né? Então a escola, por exemplo, ela aparece lá no ranking, ela está lá entre as primeiras, que gerou transmissão do Covid, tá? Então, aí tem uma doença, por exemplo, uma salmonela, tu pegou uma salmonela típica, é uma doença grave também. E aí eu preciso saber onde é que tu comeu esse alimento que tinha salmonela. Aí eu vou te perguntar, olha, onde é que tu foi ontem? Onde é que tu foi segunda-feira passada? Onde é que tu foi sábado passado? Ah, eu fui num restaurante, eu fui numa praia, eu fui não sei aonde. E aí tu tem que correr atrás disso aqui, tá? Como o agente da infecção foi transmitido a doença. Então, eu tenho que conhecer as doenças. Qual é o modo de transmissão? Tem doença sexualmente transmissível, tem doença que a transmissão é hídrica pela água e alimentos contaminados, né? Tem doença que é transmitida pela via respiratória, pelo ar, que é o caso do Covid, e por aí vai, tá? Outras pessoas podem ter sido infectadas, afetadas a partir da mesma fonte de infecção, né? Então, eu vou buscar a abrangência da transmissão, né? Então, eu vou buscar ali, por exemplo, imagina que tem ali uma contaminação na água. Aí eu preciso ter um caso da doença. Eu preciso saber essa pessoa bebeu água onde. Ah, ela bebeu daquela fonte. Eu preciso saber quem bebe água daquela fonte. Então, tem lá 20, 30 famílias que bebem água daquela fonte. Eu preciso conversar com essas famílias. Preciso ir lá, investigar, orientar, pegar a amostra da água e estudar e por aí vai e ficar vigiando essas famílias. Por quê? Porque pode ser que elas desenvolvam a doença. Aí eu tenho que dar uma cartilha, olha, se você sentir febre, dor no corpo, ligue imediatamente para cá, que a gente vai mandar uma equipe para fazer a sua avaliação e confirmar a doença. Porque a senhora está ali sob o risco, você ali está consumindo a mesma água que provavelmente causou os casos aqui, tá? A quem os casos investigados podem transmitir? Aí tem que saber se a doença ela é transmitida, né? Identificando os novos casos, contatos, comunicantes, por exemplo, hanseníase e tuberculose, transmissão respiratória. E aí tu tem ali as pessoas que coabitam, né? Então tu tem ali o cara com hanseníase e ele mora com 3, 4 pessoas. Eu tenho que vigiar essas pessoas também, tá? Por quê? Porque é transmissão respiratória, tá? Tem que fazer o diagnóstico nelas para ver se tem doença ou não e por aí vai. Aí que fatores, aqui ó, que fatores determinam a ocorrência da doença ou podem contribuir para os casos que transmitem a doença? A doença a outra pessoa, outras pessoas. Então, identificar os fatores de risco. Lembra que a gente fez isso? A gente foi estudar os fatores de risco, né, para a doença. A gente tentou investigar isso, saber o que é fator de risco e o que não é, né? Por quê? Porque aí esses fatores de risco eu vou dar mais atenção para quem tem os fatores, né? Durante quanto tempo os doentes podem transmitir a doença? Né? Período de transmissibilidade. Então, a hanseníase, a tuberculose, tu começou o tratamento, imediatamente acaba a transmissão. Tu não transmite mais a doença, tá? O problema é que o tratamento é longo, tu não pode parar, senão ela volta mais forte, tá? Como os casos se encontram distribuídos no espaço e no tempo, né? Então, determinar agregação ou relação espacial, né? Assim, para doenças que têm uma frequência muito alta, dá para fazer mapa. Então, tu tem mapa de hanseníase, tu tem mapa de tuberculose, tu tem mapa de Covid, tu consegue ver dessas doenças que têm uma prevalência muito alta, uma incidência muito alta, né? Então, tu consegue fazer essas análises para saber, olha, tem um local aqui que a doença é distribuída difusamente, está em todo lugar. Tem um local que ela é distribuída mais aqui do lado do rio. Quem mora perto do rio tem mais, quem está mais afastado não tem quase caso, e por aí vai, tá? Outra coisa, como evitar que a doença atinja outras pessoas e dissemine na população? Que são as medidas de controle. Então, como é que eu previno o Covid? Como é que eu evito?
Como é que eu evito a dengue? Como é que eu evito as doenças sexualmente transmissíveis? Então, quais são as medidas de controle? O que é que a gente tem em mão que possa ser feito? Aí a gente vai e usa, certo? Para aquele. Então, olha lá, tem uma fonte de água que é um poço. O poço está contaminado. Houve algum acidente, alguma coisa contaminou o poço, então não pode mais beber água do poço. Né? Então tem que dar um jeito de levar água para as pessoas comprar água, puxar uma torneira, o caminhão pipa levar água e por aí vai. Tá? Seriam as medidas, vamos dizer assim. Né? Tratar o alimento, aquecer, ferver. Tem outros tipos de tratar água, né? Tu pode ferver a água. Tem tratamento com produto químico, né? Tu pode, tipo, esterilizar a água, enfim. Então, tem que fazer essas investigações, elas são importantes. Para quê? Para circunscrever o problema, não deixar de disseminar. Aqui tem um exemplo, aqui tem um exemplo da incidência de sarampo e a cobertura vacinal, menores de 1 ano, né? E aí, olha lá, década de 80, o programa de imunização, né? Começou aqui a linha preta, e aí tu tinha uma cobertura de 50% da população, 60%, e aí olha o que aconteceu. Na década de 90, a gente conseguiu dar um pulo, né, que aumentou muito aqui, a cobertura chegou a 90%, mais ou menos. Aí oscilou, bateu 100%. Já em 2000, 2002, 2003. E aí o que aconteceu com o sarampo? Acabou. Acabou e voltou agora recentemente, aqui no Brasil, né? A transmissão do sarampo, provavelmente foi casos importados, né, de outra região. Enfim, aí se vai voltar ali a intervenção para tentar reduzir isso aí, para tentar controlar, tá? Tá, aí a nossa próxima aula ela seria sobre sistema de informação, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a pausa agora, tá? Para a gente fazer o intervalo e depois a gente volta, mas já volta para o trabalho, tá, pessoal? E aí, vocês têm alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta sobre a aula, sobre esse conteúdo? Tem alguma dúvida, alguma coisa? Não, professor. Não? Tá, então olha só. Aqui são 9h11. Aí a gente volta 9h31. Tá bom? Deixa eu parar aqui o vídeo para não ficar muito grande, tá? Tá ok.